Every single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day. Hoje eu vim contar para vocês como é que funciona o tratamento. Onde você for fazer um tratamento, ele deveria começar assim, né? Eu sou muito técnica no sentido psicológico da coisa, então eu sei que nem todo profissional, ainda mais quando você vai fazer um tratamento às vezes só com outro profissional, que não é um profissional especialista, né? Às vezes ele não faz uma avaliação bem feita. E isso é uma das coisas que eu falo, inclusive, nas minhas aulas. Eu digo assim, se tem um lugar que o profissional da saúde às vezes erra com uma pessoa que está procurando ajuda para resolver comer emocional ou um transtorno alimentar, é na avaliação, né? É no diagnóstico. Então, como é que a gente faz, né, para compreender a história daquela pessoa? A primeira coisa é a gente olhar para como que é a história daquela pessoa com a alimentação, como é que foi, né? Porque muitas vezes a pessoa tem questões com a alimentação desde a infância, desde a família, ou foi em algum momento específico da vida que as coisas começaram a mudar, a alimentação começou a ficar um desafio, ou, enfim, começou a haver dificuldades com algumas coisas. Então isso faz muito sentido a gente pensar qual que é a história daquela pessoa com a alimentação, qual que é a história daquela pessoa com o peso, né? Como que isso se desenrolou aí ao longo do tempo, né? Porque às vezes a pessoa, desde a infância, ela já tinha questões com o corpo. Ou às vezes não, às vezes isso apareceu depois do casamento, depois de uma gestação, ou depois de alguma dificuldade mais significativa na vida. Então isso faz diferença, né? Porque como a pessoa se viu ao longo do tempo, isso pode fazer muita diferença, né? Às vezes a pessoa tem um registro dela mais saudável, tendo momentos mais saudáveis, e isso pode não ter tido, né? Pode ser que a pessoa sempre teve esse estigma. Crianças, né, que crescem com o estigma de ser a criança gordinha, de ser a criança que come muito, né? Ou de ter, muitas vezes, a família ali muito em cima, né, com a alimentação, com o corpo. Então, a história daquela pessoa com a alimentação, ela com certeza deveria fazer parte aí da avaliação, do tratamento. Então, essa história com a alimentação, ela é extremamente importante, ela é muito importante, que tem a ver com a história da família, né, também, muitas vezes. Então, como que foi, né, essa história da alimentação? Se a pessoa sempre teve dificuldade, se isso veio em que momento da vida? E a mesma coisa o peso, né? Tem pessoas que ganharam peso na vida adulta, né? Então, elas têm um registro de momentos da vida dela em que ela estava bem, que ela estava saudável. E tem pessoas que tiveram essa dificuldade com o peso desde sempre, né? Isso também faz muita diferença, né? Porque um dos outros pontos que a gente avalia quando a gente vai iniciar um tratamento é a própria autoimagem, né? Então, se a pessoa nunca teve um registro dela mesma em um peso mais saudável, isso é uma construção, às vezes, até um pouco mais difícil do que se ela já teve isso, né? Então, a história da alimentação e do peso, onde que tudo começou, né? Se isso está ligado, às vezes, a algum trauma, às vezes, a alguma dificuldade ou algum evento que foi de muito estresse na vida daquela pessoa, isso pode ter um fundo emocional, inclusive, né? A gente sabe que o ganho de peso pode ser uma certa forma de defesa do corpo, né, e da psique principalmente. Então a gente olha para isso tudo, né? Ah, mas você vai olhar desde sempre? Sim, a gente faz um apanhado geral, né? A gente consegue perceber momentos em que foram significativos na vida daquela pessoa, né? Porque às vezes o comportamento alimentar de hoje, ele não começou hoje, né? Às vezes ele começou lá atrás, às vezes ele começou devagarinho, às vezes ele começou com pequenos movimentos, né? Às vezes ele começou de um jeito em que a pessoa não tinha tanta consciência de algumas coisas e depois ela veio a ter. Então, ou começou na adolescência, né? Tem muito problema alimentar, muito transtorno alimentar que começa na adolescência, até mesmo pela dificuldade
com a própria autoimagem, a dificuldade em se ver, né, se diferenciar. A adolescência é um período de bastante assim, mudanças emocionais, construção de identidade. Então, a adolescência é um período que às vezes marcou aquela pessoa, e às vezes a dificuldade com o corpo, às vezes a dificuldade com o peso pode ter começado ali. Então, a gente compreender esse panorama geral, né, de onde que começou essa questão, né, ou como que era o corpo e como que era a relação com a comida em toda a história da vida dessa pessoa.